Então, pessoal, mais um encontro aqui de discussões sobre temas importantes que são frequentes na atenção primária à saúde. Meu nome é Daniel, como está aí na tela, e eu trouxe alguns casos relacionados à osteoporose. É frequente o uso de cálcio, aquela pessoa com queda devido ao ambiente, e são esses dois tópicos importantes aqui, até para a gente discutir também quais são as condutas que estão sendo estabelecidas atualmente aí para as situações de vocês. Eu tenho como referência para citar o protocolo clínico de diretriz terapêutica, que é um programa que a gente tem no país para organizar desde o diagnóstico ao tratamento, questões relacionadas à gestão pública também, para vários problemas de saúde. Então, existe o protocolo clínico de diretriz terapêutica de osteoporose, assim como de outros problemas também. E, sobretudo, que é uma referência mais atualizada, as diretrizes brasileiras para o diagnóstico e tratamento de osteoporose da mulher pós-menopausa. A gente tem esse documento aí de 2017. Quem tiver acesso aos slides, basta clicar nesse abrir, vai ser o PDF que você vai receber aí no WhatsApp, e você vai ser direcionado para lá. Fora isso, eu também vou mandar o arquivo que eu utilizei para estudar com as minhas marcações. As minhas marcações são os pontos que eu achei importante. Você pode, então, ter um caderno de anotações aí com você para consolidar, ou então fazer algumas anotações até abrirmos para as discussões, para não perder na cabeça uma coisa ou outra. Então, bora lá abordar o tópico osteoporose, que é a diminuição da massa óssea e a deteriorização da microarquitetura óssea. Isso acontece ao longo dos anos, essa redução da densidade mineral óssea, ela culmina na maior possibilidade de acontecer fraturas. É esse o grande medo, é esse o grande receio que está relacionado com esse problema de saúde, que é metabólico, né? A osteoporose, medo de fratura e tudo que é desencadeado após uma fratura. Então, acredito que vocês já devem ter atendido ou têm idosos que passaram por fratura e depois dessa fratura ele tem um comprometimento da sua qualidade de vida. E são vários os aspectos ainda secundários, terciários a uma fratura, sobretudo no membro inferior, fêmur, trocânter, quadril. O paciente com limitação da sua qualidade de vida desencadeia até mesmo depressão, e passa a executar menos coisas, reduz a sua funcionalidade, as suas atividades diárias, demanda do ambiente familiar maior atenção, maior nível de cuidado, e a depender de onde esse idoso more, qual sua rede de contato, essas demandas são mais ou menos supridas, o que está correlacionado também com a expectativa de vida. Então, pacientes com fratura e que resulta em limitação das suas atividades diárias, eles têm uma sobrevida menor em relação aos idosos que não sofreram quedas. Então, uma doença muito importante, não propriamente pela fratura que consolida, né? Mas por tudo que desencadeia após isso e durante. Considerando aí ainda o ambiente hospitalar, que é o pós-fratura, chances de intercorrências no ambiente hospitalar na busca pelo serviço de saúde como um todo, sendo que em alguns locais tem maior ou menor disponibilidade para intervenções por parte da cirurgia ortopédica para os pacientes que precisam. Então, a depender do porte do município, né? Estamos falando aqui com o porte moderado, da referência moderada, a gente não tem uma agilidade nas intervenções de fraturas para os idosos. E é importante ter a ciência que a intervenção para esse caso, para muitos casos de fratura no idoso, deve ser rápida. Isso que eu estou falando é cirúrgico mesmo. Então, uma paciente que estava sob o meu cuidado teve certa dificuldade para entrar no serviço logo após a fratura. No dia da fratura, ela não teve acesso rápido. Após alguns contatos com ortopedistas conhecidos, né, que muito funciona assim no nosso serviço,
embora haja fluxo, mas acaba que quando você conhece alguém, isso agiliza esse conhecimento de rede. E foi o caso. A paciente teve dificuldade por entrar pelos meios próprios e, após acessar alguns colegas, eles me apontaram quais as vias mais ágeis. E, debatendo sobre o caso no percurso terapêutico, eles fizeram esse alerta, né, de sempre fazer um direcionamento e lutar muito pelos pacientes no pós-fratura imediato, porque vai exercer uma influência ali na recuperação e na efetividade da intervenção hospitalar. É um alerta que deixo aqui para todos os colegas que atuam na atenção primária, que possamos lutar pelos pacientes e não apenas realizar os encaminhamentos por escritos, né, que deveria ser assim, ao entrar no sistema, entrar na rede, eles seguiam o fluxo com agilidade. A gente sabe que quando dedicamos algum esforço para debater com o médico regulador, ou mesmo para dar maior apoio à família para buscar a assistência, é possível que haja uma certa agilidade que as coisas aconteçam. Então, esse esforço será revertido em melhor qualidade de vida para o paciente, melhor sobrevida mesmo. Em termos práticos, uma fratura hoje de colo do fêmur, recebendo uma intervenção cirúrgica amanhã, ela vai ter um nível de recuperação. Recebendo uma intervenção 4 dias depois, é outro nível de recuperação muito pior. E aí envolve também disponibilidade de recursos, né, do ambiente hospitalar. Às vezes o município pode até ter um plantonista, cirurgião ortopédico, mas não tem os equipamentos. Então, precisa ter essa referência com bons direcionamentos. Então, vou trazer agora um primeiro caso frequente da atenção primária, mas antes eu gostaria de saber, dentre os presentes, se vocês têm pacientes com diagnósticos firmados de osteoporose ou se passaram por situações com fratura e como foi a situação em termos de encaminhar para atenção terciária. Tem pacientes com osteoporose? Primeira pergunta. Segunda, tiveram que atuar para encaminhamentos em situações de fraturas? Que é a segunda pergunta. Bem, no meu caso, a maioria dos pacientes que eu identifico, assim, não é nem pela fratura em si, é porque às vezes eles têm quedas, né, esporádicas e eles muitas vezes fazem radiografias e você já vê aquele osso suspeito, né, bem, bem escurecido. Aí a gente faz a pesquisa muito, acaba que direciona muito nesse aspecto, embora não seja o ideal. Porque aqui a gente não dispõe de densitometria óssea pelo município. Então, para você fazer screening é bem complicado. E os pacientes com uma área bem pobre, eles infelizmente eles não têm tanto acesso ao meio particular. Mas assim, eu não tenho tantos quadros de fratura espontânea no PSF. Onde eu observo muito é na emergência mesmo, onde eu atendo. Muitos idosos com fraturas por trauma de baixa energia cinética. É totalmente de acordo com as referências, Job. Os pacientes diagnosticados com osteoporose, sobretudo mulher, pós-menopausa, idoso, a unidade de pronto atendimento acaba sendo uma fonte mais diagnosticadora, porque você tem essa possibilidade de ter os indícios, mesmo sem a densidade mineral óssea reconhecida através da densitometria. Então, é prudente que tenhamos a atenção, mesmo sem o exame complementar. E aí você afirma que no ambiente que a gente está discutindo aqui, né, anterior, não temos grandes capacidades de enxergar, ter dados documentados como está a densidade mineral óssea, mas temos indícios, que é aí a radiografia, que pode ser um exame que você, quando você solicita, é perceptível, né, que aí minutos atrás você atendeu alguém que solicitou uma radiografia, então no mesmo aparelho você vê uma capacidade óssea, né, em virtude do contraste, e no paciente idoso
outro contraste, de um jovem para um idoso, né? E aí, a partir disso, você pode desencadear alguma intervenção, até mesmo farmacológica. Ótimo. Alguém mais? Experiência com pacientes com osteoporose? Ou aquele paciente que foi lá atendido por job, teve a fratura, talvez voltou para a atenção primária e você teve que fazer aquele segmento, se tornou paciente de visita domiciliar pela baixa capacidade de mobilização, ou então até mesmo ficou com uma deformidade óssea, pois não conseguiu intervenção cirúrgica e ficou com um desvio. Tem um caso na minha área, quer dizer, agora ela já foi embora, mas no início do ano ela sofreu uma queda da própria altura, idosa, diabética, procurou atendimento na UPA, foi encaminhada para o hospital, lá diagnosticou a fratura no fêmur e tentaram fazer um encaminhamento para ela para o regional, para poder fazer a cirurgia, só que acho que após uns 2, 3 dias no hospital aguardando, devido à pandemia, disseram que era melhor para ela ficar em casa aguardando ser chamada para fazer essa cirurgia do que ficar no hospital. Faz mais ou menos uns 2 meses que ela foi embora da área, eu não sei o que aconteceu, mas já fazia uns 3 meses que ela estava aguardando por essa cirurgia, viu? Em casa. Olha só. E isso com restrição de deambular e tudo. Sim. Pronto. Então, sobrevida foi impactada já, né? Então, não teve a intervenção nos primeiros dias e consolidou de alguma forma, com desvio, né? Ok. E aí, o que a gente tem como recurso são algumas prescrições frequentes na atenção primária, mas é importante reconhecer que, mesmo sem a disponibilidade da densidade mineral óssea, é possível que possamos fazer algumas intervenções. Vou para o primeiro caso aqui e a partir dele a gente ramifica as discussões. O primeiro caso é da dona Irene. Ela tem como afirmação aí o seguinte: eu não vou tomar esses remédios por nada. Essa é a afirmação. A dona Irene é o seguinte: ao realizar a visita domiciliar, o doutor Davi pede para ver todos os fármacos que a dona Irene ingere. Ela tem 69 anos, e aí o Davi percebe que os medicamentos servem ao tratamento da osteoporose, eles estão lacrados ainda. Só um pouquinho aqui, pessoal, vou fechar a porta, tá com ruído de vento. Tá? Então, na visita domiciliar, ele percebeu que ela já recebeu prescrição de fármacos relacionados ao tratamento da osteoporose, no entanto, ela se nega a tomar. Ela completa da seguinte forma: eu não sinto nada nos ossos, não sei nem o que é dor, não vejo necessidade nenhuma de tomar esses remédios. Deixa para lá. Aí a filha, que é fonoaudióloga, intervém e pergunta: o que pode acontecer, doutor? Ela precisa mesmo tomar esses remédios? Quero saber, então, abrir para todos realizarem algumas considerações sobre isso. A dona Irene, quais os fármacos prováveis que estão de posse da dona Irene nesse ambiente da atenção primária, visita domiciliar? Esse é o primeiro ponto a ser debatido. E o segundo ponto são as complicações. A pergunta aqui médica é a seguinte: quais as complicações da osteoporose? Se ela precisa tomar mesmo esses fármacos. Bora lá. Vou fazer uns chamados aqui, que eu sei que o Job sempre participa, e eu poderia falar agora, mas eu gostaria e a Cícera, né, chamar os demais. O Fernando tá aqui. Ah, pronto, o Fernando tá por aqui. Fernando, quais os fármacos frequentes que você tem à disposição na sua unidade e que são utilizados para a terapêutica da osteoporose? Tá ouvindo aí? Sim.
Acabei de chegar. Pode repetir a pergunta? Sim, tranquilo. Foi mal, é porque eu estava vendo os slides, não foi por mal. Mas assim, se liga, fica aí, eu vou chamar outra pessoa, tá bom? É que Tá bom. nós estamos Ô, Daniel. discutindo... Oi. Desculpa aí, pero en mi unidade não tem nada. Só cálcio. Só cálcio e uma vitamina D. Pronto, cálcio e vitamina D. Só situando aqui que o Fernando entrou. Fernando, nós estamos discutindo acerca da osteoporose dentro do ambiente da atenção primária e eu fiz algumas argumentações aqui e nós estamos no primeiro caso. O primeiro caso é o caso da dona Irene, que você chegou para a visita domiciliar, verificou que tinha alguns fármacos lá, não citados no caso. Esses fármacos relacionados ao tratamento da osteoporose. E aí minha primeira pergunta foi essa: qual é a disponibilidade farmacológica na sua unidade para tratamento de osteoporose? Para tratamento, para terapêutica geral. E... Aí, beleza. Para falar, então? Não, aí cálcio e vitamina D, não é isso? Mesma coisa. Mesma coisa. Pronto, tudo bem. E aí, a outra pergunta é, se você tiver à disposição para responder, é a seguinte: a dona Irene não está querendo tomar esses fármacos aqui no caso apresentado. E ao não ingerir esses fármacos, o que é que pode adivinhar a partir disso? Eu vou pausar aqui a gravação. De falar que não quer tomar um medicamento. Ela tem autonomia para falar, não quero tomar um medicamento. O médico sempre o que vai falar é sobre a importância do medicamento para a sua saúde e tentar que ela veja essa importância, entender? Mas ela tem autonomia para falar, eu não quero tomar. Pronto, correto. Então, sempre, né, assim, tanto para a osteoporose quanto para qualquer outra terapêutica proposta, seja farmacológica ou não, o paciente tem essa possibilidade de decidir se vai implementar ou não. Mas eu gostaria de saber, mesmo exercendo a sua autonomia de não tomar, se existe alguma repercussão importante em não tomar essa medicação. Por exemplo, um paciente que tem diabetes mellitus insulina dependente, ao não aceitar o tratamento com a insulina, é claro que a hemoglobina glicada vai ter uma elevação importante, que os níveis glicêmicos diários serão mais elevados, né? Para a osteoporose, em caso de não adesão desses fármacos, como vitamina D, cálcio, o que é que a gente pode ter de repercussão? O risco mais que se vê com mais frequência é a fratura uma queda e uma fratura. Uma complicação mais frequente. Pronto. Então, eleva-se o risco de fraturas ao não ingerir cálcio e vitamina D, segundo Ionares. Alguém mais? Você pode, alguém, né, pode até citar outro fármaco utilizado aí na osteoporose. Foi citado vitamina D, cálcio, frequente. Alendronato. Pronto. Então, se por acaso esse foi um dos fármacos prescritos para a dona Irene, ao não tomar, qual a repercussão? Seguimos aqui. Eu vou abrir. Realmente, dentro do ambiente da atenção primária à saúde, o cálcio, a vitamina D, o alendronato são mais frequentes. Mesmo que não tenha na sua unidade, a prescrição dele tem baixo custo e muitas pessoas conseguem adquirir. E, basicamente, esses 3 fármacos devemos ter um maior nível de competência para sua prescrição, para sua desprescrição. E aí, por isso que eu gostaria que eu trouxe isso como uma proposição de debate. E o cálcio, ele, nas referências mais recentes, ele se revela como não é um consenso essa prescrição e, sobretudo, a sua efetividade na redução de casos de fraturas. Quando a gente busca a densidade mineral óssea
a gente estima que, ao ter uma melhor densidade mineral óssea, nós temos uma redução da chance de fratura por menor energia. Foi o que o Job citou. Recebo, na unidade de pronto atendimento, pacientes que relatam uma história, uma cinética ali de baixa energia que ocasiona fratura. Então, se tem maior densidade mineral óssea, essa pessoa teria menores chances de fratura? Essa visão, ela não tem um consenso. Não significa que a menor densidade mineral óssea resulte numa grande chance de fratura, pois o que é que a gente tem agora? É uma visão mais global. Além da redução da densidade mineral óssea, frequente no idoso, tem outras coisas que reduzem. Um distúrbio metabólico assim, geral e a sarcopenia, que é pouco citado quando a gente debate aí sobre a osteoporose, foca no osso, né? Mas existe uma máxima: músculo forte, articulação protegida. Então, um idoso com uma boa, até moderada, osteopenia ainda, mesmo sem osteoporose, uma densidade mineral óssea até melhor do que outra pessoa, mas com uma capacidade muscular bem reduzida, paciente com baixo peso, ele tem grande chance da fratura, porque ele não respeita a máxima de músculo forte, articulação e ossos protegidos. O que acontece é que em baixa ou média energia, ela perpassa, não tem a proteção muscular e vai direto para o osso, essa energia gera fratura. Portanto, ao introduzir uma terapêutica com foco no aumento da disponibilidade de cálcio e vitamina D, né, que muitos compostos vêm junto, você pode obter sucesso no aspecto de aumentar a densidade mineral óssea. No entanto, pode não obter sucesso no aspecto de redução de fraturas. Esse é um ponto importante. Aumento da densidade mineral óssea, e você pode ter isso muito bem documentado, né, no diagnóstico, quando há disponibilidade da densitometria, 2 anos depois, 1 ano depois, quando você repete o exame, aumentou a densidade mineral óssea, mas depois do segundo exame, que você garantiu ali que teve aumento da densidade mineral óssea, o paciente chega com fratura. Como que pode acontecer? Então, assim, na visão global, se tivesse sido feito, por exemplo, uma bioimpedância, que teria a avaliação do volume muscular, né, da porcentagem muscular, mesmo com suas restrições, mas haveria uma porcentagem de massa muscular do peso corporal. Essa redução da massa muscular foi que teve um fator que contribuiu para a queda e a fratura. Outro fator também que faz parte dessa avaliação global, além do aporte muscular, é sua capacidade neurológica, cognitiva. Imagina, então, que um paciente evolui enquanto idoso, seja homem, mulher, com a doença neurológica, Alzheimer, ou teve um evento isquêmico e teve a sua capacidade neurológica comprometida e, portanto, aumentam as chances de distúrbios motores, né? Desequilíbrio, uma deambulação com maior dificuldade. Então, essa pessoa com até uma massa muscular interessante para a idade, com a densidade mineral óssea aceitável, não a nível de osteoporose, sei lá, osteopenia, tem fratura, com até média e baixa energia. Por quê? Porque tem capacidades comprometidas e elas caem de formas diferentes. Então, uma queda da própria altura, que a gente costuma perguntar, foi da própria altura. Além dessa pergunta, caiu como? Caiu para o lado, caiu para frente? Então, há um relato de que quedas laterais, elas geram fraturas mais importantes. Interessante isso, né? Então, quedas laterais. Por exemplo, cair da cama, cair da cadeira, cair numa calçada, quando vai subir uma calçada. Outro dia, faz uns 2 anos, talvez, ou menos. Eu estava me deslocando aqui na cidade e próximo a uma esquina eu fui parando, né? E o idoso foi atravessando no cruzamento lá da outra faixa. Aí ele não conseguiu dar o passo para sair da rua para a calçada, foi com o pé, colocou um pouco na ponta, não conseguiu ir com o outro e voltou e caiu para trás. Então, caiu para trás, não teve fratura, e parou o carro, ajudou, até levou a idosa para casa dela. O filho era até médico.
ele falou ao telefone, mas não teve a fratura. Então, se ela tivesse desequilibrado, sei lá, até com a bengala, e essa bengala proporcionasse um deslocamento lateral, é possível que tivesse havido a fratura. Então, a conhecer o movimento que culminou na eventual fratura também diz para a gente sobre a qualidade do sistema como um todo, né? Osteomuscular, neurológico. E é esse alerta que eu gostaria que todos tivessem e que aumentasse o senso crítico na abordagem aos pacientes idosos. Ter uma avaliação global, para além da densidade mineral óssea. Avaliação neurológica, né? Não precisa aquela complexidade, mas entender. E a avaliação muscular, o que possibilita você fazer as intervenções não farmacológicas, que vão manter lá a qualidade muscular, como o que é que está ingerindo, quais os macronutrientes, proteínas e minerais importantes para a manutenção de uma taxa mineral óssea e taxa muscular importante, além de, que é o terceiro aspecto a ser levado em conta, uma espécie de anamnese do ambiente, outro fator também que influencia nas fraturas. Se você tem um idoso que, por si, já reduz a massa muscular ao longo do tempo, então a gente tem uma estimativa de reduzir em 0,5% a massa muscular a partir dos 30 anos. Essa é a estimativa. Só que só há repercussão clínica depois que você perde 50% da massa muscular. Então, quem está acima de 30 aqui, parabéns, 0,5% da massa muscular reduzindo a cada ano. Qual a ação que você pode fazer para reduzir isso? A velocidade, musculação. Exercício físico geral? Não, não é só exercício físico, não. É musculação, para manter a qualidade da massa muscular. É musculação mesmo. Ah, não, no meu ambiente, impossível. Então, impossível ter a prevenção por esse aspecto. Então, tem que atuar em outros aspectos. O que pode repercutir muito no nosso contexto, né? Então, a atividade física, o sedentarismo é algo frequente, a alimentação inadequada que leva a um aumento do peso é algo frequente e, portanto, pode ser frequente também os diagnósticos e as intercorrências da osteoporose. Tá? Então, abordagem geral e a anamnese do ambiente. Quando você observa que está acontecendo, a redução da massa muscular já está evidente ali, que o idoso ia sozinho fazer algumas atividades, agora precisa de alguém acompanhando, o seu movimento está sendo mais restrito, está aí um bom momento para fazer uma intervenção no ambiente. Isso você pode fazer em visita, atendimento domiciliar, fazendo aquela avaliação geral, que é costumeira, né? Remove os tapetes, vamos modificar essa cadeira, vamos fazer uma adaptação no que é possível aqui no banheiro, pois se acontecer alguma queda, alguma quase queda, ele se sustenta aqui em algo que a gente possa colocar no banheiro para dar uma melhor sustentação. Então, mais um aspecto a ser destacado ao fazer uma abordagem em busca do diagnóstico da osteoporose, mesmo sem a densitometria, considere o global, massa muscular, condições neurológicas, exames complementares, até mesmo laboratoriais, e o ambiente. São as intervenções que vão repercutir na redução da chance de fratura. Então, só pegando aqui o gancho que levou a esse raciocínio, é que não foque o tratamento na prescrição da vitamina D e cálcio. Não foque nisso, pois apenas isso não vai resultar na redução de fraturas, que é o principal evento que nós buscamos que não aconteça devido a tudo que desencadeia após uma fratura. Depressão, custos de manutenção e problemas familiares, né, de cuidado, relacionados ao cuidado. É frequente também pensar naquelas pessoas que têm um indicativo de osteoporose, e aí, por vezes, é até a primeira queixa principal que o paciente chega e diz assim, eu vim aqui para saber se eu tenho osteoporose, porque estou com dor
e costumeiramente afirmamos que osteoporose não tem dor. O que é que vocês dizem sobre isso? É frequente mesmo o paciente chegar com uma queixa de dor e na mesma frase dizer que tem osteoporose? Bem-vindos aos que chegaram agora, Kel, Dino. Sim, é comum realmente eles associarem a isso, né? Uhum. E alguém que vocês... Tanto é que muitas vezes eles pedem, eu quero que seja prescrito o cálcio, porque eu sinto muitas dores nos ossos. Muito frequente mesmo. O paciente chega com essa queixa. E a dor, pessoal, nós podemos abrir um pouco mais a mente de não simplesmente afirmar que a osteoporose não tem dor, mas a partir dessa proposta de avaliação global da osteoporose, podemos considerar que haverá dor, mas não especificamente pela fisiopatologia ali da osteoporose que ocasiona repercussão dos nossos receptores, não, mas sabendo que existe uma alteração da microarquitetura óssea, da redução da taxa mineral óssea, se houver uma microfratura em uma região de considerável transmissão dolorosa, então ocasiona dor sim. Não é preciso que tenhamos uma fratura com desvio, aquela fratura evidente ali, mas simplesmente o paciente, em algum momento lá das suas atividades diárias, fez um movimento simples, colocou a mão, o punho, e teve alguma microfratura no rádio, não perceptível mesmo, e começou a ter dor, ou então ele cita dor em uma articulação. Então, a minha sugestão, com base nas referências apontadas no início aqui, é que a dor pode sim ser uma queixa do paciente que tem diagnóstico de osteoporose. Por vezes, é assim que o diagnóstico acontece. Você desencadeia as solicitações de exames complementares para documentar a doença e o paciente tem como queixa a dor que antecipa. Então, qual a região frequente para a gente ter um alerta a mais para dizer, ok, pode até ser osteoporose mesmo? São as vértebras. Quando o paciente, ao longo do tempo, vem elevando demais o peso, quando ele tem algum impacto nesse eixo, né, ele pode ter as microfraturas e a região vertebral com apontamento de dor e isso, em sua decorrência, também parestesia, se for algo mais importante. E não é uma dor que começou ontem e após o uso de algum analgésico foi suprimida, é uma dor que acontece e que se torna crônica, né? Que acontece, pode associar ou não a um evento, mas é crônica. Pode acontecer também, que é algo frequente que alguns pensam, é o seguinte: o paciente chega com um desvio e você não, é outra doença, é uma doença reumatológica, vamos investigar outras coisas. Acho que não é osteoporose, não. Mas aí, como já faz algum tempo que ele teve lá alguma fratura e começou ou então o simples fato da redução da taxa mineral óssea, da microarquitetura, ocasionou adaptações nervosas não, ósseas, que resultou em desvios. Então, o desvio não é um simples mito, não. Na osteoporose não acontece desvio. Pode acontecer. Pode acontecer. A dor pode acontecer, não é mito. O desvio pode acontecer, não é mito. Você só consegue ter essa associação se abrir a mente e ter uma avaliação global. Então, dor, osteoporose, ao meu ver, não podemos afirmar simplesmente, não, é dor, tem dor, tem esse desvio aqui, não é osteoporose, não, isso não é verdade, tá? Vou colocar aqui na tela para ter essa imagem visual, que são as complicações, né, citadas no primeiro caso, que a gente leu aqui, que podemos ter, que vocês devem ter junto aos pacientes. Então, fratura, o Job citou, que atende pessoas idosas que estimam que tem osteoporose, né? Dor crônica, a depressão, deformidades, perda
a perda da dependência, né? Não é perda da independência, não. A perda da dependência. Ou então, vou colocar aqui para falar. Aqui, dependência. A dependência para as atividades usuais. É o momento em que já tem que ir para a unidade com alguém que você, enquanto médico ou médico, já fica preocupado e chamando a rede de apoio. A próxima vez venha com alguém para te acompanhar, que já tem aquela repercussão de impacto neurológico que está associado à situação de queda. E isso aqui, 50% das mulheres e 20% dos homens vão sofrer alguma fratura após os 50 anos. Portanto, tenha isso em mente, essa idade marcante, que após os 50 anos que os eventos relacionados à osteoporose, fratura e suas consequências começam a acontecer. Pode ser introduzido nos seus atendimentos. Aqui é uma referência para validar a informação de que a dor na osteoporose não é um mito. As deformidades vertebrais em mulheres, com osteopenia até, mesmo sem osteoporose, podem ocasionar as microfraturas, colapso vertebral, dor e dor. Né? Importante também ter essas observações para utilizar no seu exame clínico. O paciente com queixa ou não de dor, ou que foi lá para seu segmento de hipertensão, diabetes, mas que você faz algumas observações como essas aqui, você pode desencadear uma abordagem para a osteoporose. Paciente com hipercifose, cifose dorsal, o paciente que inocentemente diz, doutor, eu estou ficando mais baixo, perdeu ali no mínimo 2,5 cm, é um fator de risco. Mas a gente tem essa variação de 2 a 4 centímetros. Saber qual o pico de altura, que é a idade que nós estamos aqui, todos estão, é importante para ser como uma referência para o futuro. Todo mundo sabe aqui a altura? Sabe a altura, Job? Se não me engano, a perda é mais ou menos de 2 centímetros ao ano, uma coisa assim. Sim, esse é o fator de risco. Perder por volta de 2,5 centímetros é o fator de risco para que você desencadeie ações para prevenção de fraturas, pois provavelmente a pessoa tem osteoporose. Mas eu quero saber assim, todos aqui sabem a sua altura, porque sabendo isso, você terá uma referência precisa quando você chegar lá com 50 anos ou mais, saber quanto que perdeu de altura, que é esperado. Você pode perder de altura... 1,73? Eita, é alta, viu, Raquel? 60, não, 63? Não, 1,63, isso. Certo. Pois, ó, se fosse. Não esqueça, não. Eu tenho por volta de 1,75, eu acho. 1,58, né? Colocou aqui no chat. Porque vai ser uma referência importante para o futuro. Não necessariamente você vai perder de cara a densidade mineral óssea, que vai baixar e manter a posição. Mas você pode perder volume muscular. E como o volume muscular está relacionado ao seu posicionamento, você pode não conseguir manter a posição ereta que hoje consegue com tranquilidade, mas você desvia, vai desviando. Ao ponto de a gente ter idosos, né, com hipercifose, por exemplo, a imagem clássica do Frei Damião, né, viveu muito tempo e ele era bem assim. Então, essa curva que você faz pela redução do volume muscular aponta um fator de risco para osteoporose. E, mais uma vez, o destaque o problema aqui é não ter fratura. Tudo que a gente vai fazer é em prol de não ter fratura, porque o problema é a fratura. A pessoa pode até ter uma menor densidade mineral óssea e conviver tranquilo, desde que o ambiente seja mais seguro, ela tenha suporte no ambiente domiciliar. Quando for no momento adequado,
ter alguém para auxiliar em suas atividades habituais, quando sai de casa, a casa ter um certo preparo para prevenção de acidentes domésticos, e aí a pessoa convive com a osteoporose, com a redução da massa mineral óssea. E aí, comparando uma pessoa com osteoporose, com todos esses cuidados, e uma com osteopenia, sem esses cuidados, essa aqui tem maior chance de fratura. Osteopenia mais um ambiente domiciliar sem os cuidados, e aí tem uma queda e tem a fratura. Então, o foco é evitar que a pessoa caia. E o foco não é prescrever vitamina D e cálcio. Essas duas intervenções podem gerar maior densidade mineral óssea, mas não estão associadas à redução de fraturas. O que está associado à redução de fraturas, que é o nosso objetivo diante desse problema, é a avaliação global já citada, neurológica, muscular. Esse joelho está na tela, Bob. Job. Ah, tá bom. E como sua imagem estava em destaque aqui, tive que citar. Então, mais uma vez, colocar aqui os slides para continuarmos as nossas discussões. Então, hipercifose, perda estatural, baixo peso corporal e deformidades são os fatores associados e que devem gerar um alerta durante suas abordagem às pessoas de mais de 50 anos, seja por queixas de osteoporose ou não. Então, passamos agora para um bloco de exames complementares. E aí eu questiono a todos solicitar ou não exames, eis a questão. Vou ampliar aqui mais para dar maior nível de realidade às discussões. Então, antes de sair de casa, a doutora Marta viu uma reportagem quedas nos idosos. Então, nós, né? Então, estamos nos preparando para ir para a unidade, está passando lá no Jornal da Manhã, quedas nos idosos, não sei o quê, aí fala de fraturas. E aí, por coincidência ou não, chegaram até a sua unidade 2 pacientes com demandas por atendimentos relacionados a queixas osteomusculares. A primeira, Dona Joana, 71 anos, chamou a atenção e por este motivo, a reportagem chamou a atenção, por esse motivo decidiu investigar o diagnóstico de osteoporose. Ela chegou para você lá, teve alguns queixos osteomusculares, você fez aquela avaliação global e você decidiu investigar para saber se chegaria ao diagnóstico de osteoporose. Já o seu Pedro, que tem 70 anos, você fez a avaliação ali, naquela manhã, e ele já saiu da consulta sem exames com diagnóstico de osteoporose. E aí? Gostaria de saber de vocês, primeiro, quais os exames que você pode utilizar para abordagem da osteoporose relacionada ao diagnóstico, avaliação geral. Primeira pergunta é essa. E a segunda é, como que a gente consegue dar um diagnóstico sem exame complementar? Então, primeiro é, quais os exames complementares disponíveis, ou não, né? Ou prudentes, para que possamos ter uma boa avaliação e diagnóstico da osteoporose. Uma delas é a fratura patológica prévia, né? Pronto, para a segunda pergunta lá, né, Raquel? Então, o seu Pedro, ele saiu do atendimento com diagnóstico, provavelmente por seu exame clínico ter sido pormenorizado. Deve ter, nesse caso aí, citado um fato de fratura. Você considerou que foi por baixa energia, considerando todos os fatores de risco, o diagnóstico de osteoporose era evidente. A realização do exame complementar seria mais para documentar. Então, show de bola, Raquel. A identificação de uma fratura de baixa energia, o histórico citado na anamnese, é um fator que dá a você a chance de dar o diagnóstico sem exame complementar. Beleza? E a abordagem com exame complementar, quais são? A densitometria óssea. Show.
A gente também tem um raio-x de coluna, né, das vértebras. A gente pode ver o esmagamento de alguma vértebra, né, sem história de trauma prévio ou trauma de baixa energia. Uhum. Hum, Ampliando, Raquel, então, da coluna vertebral, você pode ter do rádio também e do fêmur. Então, se você tiver essa disponibilidade e não tiver densitometria, é possível também. Ótimo. Densitometria, radiografias desses pontos chaves, né? Por que que são desses locais? Porque são os locais frequentemente acometidos pelos eventos de fratura. Então, a gente já vai direto aos principais pontos. Assim, também tem um biotipo, né? No caso, mulher baixinha, magrinha, né? Elas são a população mais acometida pela osteoporose. Uhum. São os dados de alerta do exame clínico, né? Exatamente. Eu queria até tirar uma dúvida sobre isso, porque, assim, no meu município, a gente tem uma baixíssima aderência da população idosa a fazer exames, principalmente, assim, que a gente não tem radiografia no município, aí a gente precisa encaminhar esses pacientes para outro município para fazer qualquer tipo de raio-x. E densitometria, então, nem se fala. Eu até agora não recebi uma só densitometria que foi pedida pelo SUS, nesses meus 2 anos e meio, praticamente, de programa. Então, assim, e eu não tenho histórias de pacientes com fraturas patológicas, mas eu tenho muita paciente, principalmente desse biotipo, relatando muita dor, sem aparentemente ter algum quadro reumatológico autoimune, né? Somente osteoartrose, essas coisas. Eu fico, assim, me coçando todinha para passar um bisfosfonato. Eu quero saber se tá certo. Então, Raquel, a proposta aqui é o seguinte, primeiro ponto, grande objetivo ao final aqui desse encontro. Vamos atuar para evitar que os idosos, sobretudo aqui, que é o tópico de hoje, né, tenham fraturas. Pronto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos ter uma avaliação para o diagnóstico da osteoporose global, para além do osso, para além do cálcio. Então, em uma situação, Raquel, em que na sua avaliação global há maiores chances de fratura, há indícios de microlesões, microfraturas, é evidente que a pessoa, mulher, no caso citado, reduziu a sua massa muscular. Então, a abordagem nutricional, a utilização dos alimentos tem deficiência global, né? Mais cálcio, vitamina D. Então, você tem todos os indícios que levam a crer o diagnóstico e você está... como é que chama? Você está podendo fazer a prescrição de abordagem considerando o diagnóstico da osteoporose, mesmo sem densitometria. É possível, viu? É possível. Tá certo. Está autorizada, essa é a palavra que estava buscando. Está Pois autorizada. é, porque assim, a minha essa intervenção. população-alvo aparentemente é alta, mas eu só tenho assim, a clínica e nenhum deles eu tenho fratura patológica. Uhum. Mas eu vejo assim a quantidade de pessoas que provavelmente se beneficiariam, então eu fico assim, realmente em dúvida se eu devo ter assim a mão mais solta com esses bisfosfonados do que eu tenho hoje. Pronto. E já que você pegou, e o Job já está mostrando aí na telinha, das intervenções farmacológicas que estão associadas à redução da fratura, alendronato, por exemplo, é efetivo. Tá? É efetivo. A prescrição isolada de cálcio e vitamina D está relacionado com o aumento da densidade mineral óssea, mas não necessariamente com a redução de fraturas. Interessante isso. Agora, o alendronato está relacionado com a redução de fraturas. Redução. Mas chama a atenção sempre que está tudo junto, é sistêmica a avaliação. Não adianta a pessoa ter uma boa densidade mineral óssea, mas avança com problemas metabólicos, com diabetes, em que ela de vez em quando tem uma tontura pela baixa adesão farmacológica, níveis glicêmicos que oscilam para cima e para baixo toda hora, e aí cai por isso. Então, não adianta uma boa densidade mineral óssea, uma massa muscular aceitável para a idade, mas a paciente tem labirintite não tratada, entendeu? E aí você atua para redução
dá chance só por um aspecto de queda, né? Então, o objetivo é evitar queda, evitar fratura. Por isso, temos que ter a abordagem muito sistêmica. Que era o que as diretrizes de 2002, por exemplo, que era a última, abordava com mais foco. Vamos abordar o osso. E a gente aprende, a cada vez mais que se debruça sobre qualquer tema, qualquer abordagem médica, né? Que não é só aquilo. Então, diga a doença que eu te mostro que a abordagem é global. Não é só aquilo. Se você me diz que o paciente está com verme, está com a lombriga e o tratamento é prescrever albendazol, não é só prescrever albendazol. É o ambiente domiciliar e tudo. Se você diz que o paciente tem uma doença, uma fratura da osteoporose, não é só isso, é a abordagem global. Então, na osteoporose, não é só o osso, é global. Adelmar, Daniel, levanta a só mão. mais uma coisa, se puder botar em pauta aí nas próximas aulas, tema de tontura e vertigem, Certo. eu tenho tido uma explosão de casos lá no meu território, Uhum. e seria interessante ver assim, opiniões sobre como a gente pode manejar esses casos. Tá legal. Beleza. Daniel, entre os bifosfonatos, tem algum que tem alguma eficácia maior ou é mais lobby mesmo da farmacêutica? Pronto. Esse foi... Quando eu vou preparar algum encontro, eu estimo algumas perguntas frequentes, Bob. Ou Bob, porque eu tenho um amigo Bob e fico chamando de Bob. Mas Job. E essa foi uma pergunta que eu busquei para trazer para cá. E aí, um slide eu coloquei aqui. Primeira linha. Mas já te adianto aqui, já que você questionou. O alendronato está associado à redução em até 40% do risco de fratura. Os demais têm redução do risco de fratura com menor porcentagem. Então, que bom, né? Que uma primeira linha de tratamento tem uma efetividade importante já. Alendronato tem disponível, não é? Sim, tem disponível. Pronto, então o recurso que você tem para abordagem farmacológica é a primeira linha já é a primeira linha. Mas eu vou colocar aqui para as preparações. Os Adelmar, representantes farmacêuticos lá no município, eles estão sempre levando ibandronato para a gente, que o ibandronato é uma vez ao mês, ao invés do alendronato, que é uma vez por semana, né, a dosagem. Agora, eu não pronto. faço a menor ideia em termos de preço. É uns Também... R$60, eu acho, cada um. Uhum. Aí, Raquel, sobre esses dois eu não consigo te afirmar em nível de efetividade, mas digamos que seja similar, a gente já tem uma predileção então para prescrever o mensal, né? Só para comunidade mesmo, posológica. E entre as apresentações semanais, diárias, tem alguma diferença importante ou não? Sim, é mais relacionado aos eventos adversos do pós-uso, que é aumento Esofagite, do... praticamente. Então, como a gente busca uma melhor comodidade posológica, então semanal é o frequente, né? Agora, se o indivíduo não tolera aquele volume, mesmo que seja uma vez por semana, aí você vai diluir essa prescrição. Mas, usualmente, o idoso já tem outros fármacos, aí você prescreve mais, né? Vai ficar 4, 5 fármacos diariamente. O Adelmar levantou a mão aqui na ferramenta. Pode falar. Bom dia, professor. Tudo bom? Prazer falar com você. Eu quero levantar um posicionamento que eu observo a Raquel citou que às vezes a gente tem dá uma segurada na mão para certo tipo de medicamento, porque a gente vê que não tem correlação direta de osteoporose e dor, e geralmente a queixa vem osteoporose e dor, né? E aí a gente dá uma segurada porque, enfim, não tem correlação direta, já foi abordado a respeito disso. Mas também eu quero fazer uma ressalva que muitas vezes a mão solta para isso, para essas medicações, às vezes dão aquela ideia para o paciente de que pronto, o médico já passou o cálcio, eu vou conviver com a dor. E às vezes a gente, não, mas eu estou com essa dor aqui, mas é da minha osteoporose, já tomo medicação, já passo o cálcio. E às vezes a gente vê o idoso, muitas vezes, vivendo uma vida de dor, se encerra ali a abordagem
de um diagnóstico como de mieloma e tudo mais, com fratura óssea, porque não foi investigado, porque fica rodando o paciente com aquele diagnóstico de somente osteoporose, que muitas vezes não foi nem flagrado, nem muitas vezes foi clinicamente bem diagnosticado. Então, eu queria fazer essa ressalva para a gente também, às vezes, dar uma voltada, né, no diagnóstico ali, porque às vezes o idoso tá sofrendo com uma doença muito mais grave, que poderia ser abordada de maneira mais correta. Muito boa a sua consideração, Ademar, muito boa mesmo. Tanto serve para a osteoporose, né, quanto para outros diagnósticos em que nós temos dificuldades de documentar através de exames complementares. Então, muitas vezes, é possível que consigamos chegar a uma intervenção terapêutica, mesmo sem o exame padrão ouro, mas sempre com essa reflexão. A prescrição não é a salvação, né? Há também de colocar na nossa rotina a prevenção quaternária, que diz respeito às intervenções com maior nível de evidência, a fim de não causar dano. Não causar dano é a base das suas considerações aqui, pois a prescrição, nesse caso, pode fechar os olhos do médico, né, do prescritor, do diagnosticador, e também amenizar a busca do paciente pelos serviços de saúde, né, amenizar o gasto de energia para buscar uma resolução e ter a aceitabilidade. Mas ótimo. E isso, Ademar, foi considerado também, é considerado, um documento que eu vou mandar para vocês aí no grupo, nas diretrizes atuais, de que não faça esforço para solicitar além de exames que apontam alterações ósseas, densitometria óssea, por exemplo, ou radiografia. Então, exames laboratoriais, pois vários problemas de saúde eles são revelados ou dão indícios através de exames laboratoriais, como hemograma. Você pode solicitar o sumário de urina. Então, pode ser que haja algum alerta para outros diagnósticos nos exames laboratoriais. Mesmo, então, que você não tenha disponibilidade, como o Job citou no contexto dele, de ter densidade mineral óssea, densitometria óssea, os exames laboratoriais têm, né? E eu vou colocar aqui para vocês os mínimos. Mas, valeu o alerta, não ficar satisfeito em prescrever a terapêutica farmacológica para osteoporose, por não ter os exames, e negligenciar outras intervenções para outros diagnósticos. Então, nesse caso, citado a dona Joana, de 71 anos, após ser sensibilizada por Educação em Saúde, né, que passou na TV, ela recebeu solicitação provável da densitometria óssea, ou se não teve disponibilidade de uma radiografia, da coluna, do fêmur, do rádio. E o Pedro tinha um histórico de fratura com baixa energia e tendo avaliação global com todos os cuidados apontados pelo Aldemar, recebeu o diagnóstico de osteoporose mesmo sem a densitometria. Então, quais os passos do que você deu em busca do diagnóstico de osteoporose? Tá. Esse foi o debate, né? Então, num caso, foi buscar o diagnóstico com exames complementares, com outro, até a gente solicitou exames complementares, mas já era patente o diagnóstico da osteoporose pelo exame clínico, pelos dados de história pregressa de fratura de baixa energia. Então, a densidade mineral óssea é a base para o diagnóstico do tratamento, ou do diagnóstico, né, da osteoporose, tá? Isso aí todo mundo já tem em mente. Então, vem lá na conclusão os scores. E o T-score é que chama a atenção. Então, é um exame que envolve raio-x. Ele vai avaliar, sobretudo, esses pontos aqui, coluna lombar, fêmur e terço médio do rádio. E esses pontos serão os parâmetros para as próximas avaliações.
Pronto. O Ademar fez boas considerações e é sobre isso que motivou provavelmente as considerações, que outros problemas estão associados à redução da massa mineral óssea. Identificar isso é fazer uma intervenção efetiva. Doenças endócrinas, o paciente que usa corticoide mais de 5 miligramas por dia por pelo menos 3 meses, ele tem uma grande chance de ter a osteoporose secundária. Coisas frequentes, até mesmo a diabetes mellitus está associada a isso, tá? Paciente que fez cirurgia com intervenção no trato gastrointestinal, doença inflamatória intestinal que repercute na menor absorção de macronutrientes e micronutrientes minerais. Deixa eu ver mais. Pacientes que utilizam terapêutica antirretroviral, desordens nutricionais, transplantes de órgãos. Então, são os elementos secundários para sempre ter em mente. Fármacos que o indivíduo pode usar e está associado a maior chance de ter osteoporose. Então, se ele já usa antes dos 50, usar com cuidado e alertar essa chance, né? Então, se o indivíduo tem que usar o anticonvulsivante, tem que usar a carbamazepina lá ou algum outro fármaco, então vamos atuar nos outros aspectos para reduzir a chance de fratura. Exercício físico, musculação especificamente, né? Outros fármacos, lítio, antipsicóticos, inibidores da recaptação da serotonina, inibidores da bomba de próton, né? O omeprazol, ele reduz de forma importante a absorção de vários nutrientes. Não que ele faça isso, né? Porque a redução da acidez repercute na menor absorção de nutrientes. É isso que acontece. E de outros fármacos. Também aumenta o risco de fratura também, né? O omeprazol, fratura, se não me engano, é transversal. O omeprazol também tem uma associação. Provavelmente por conta dessa complexidade de absorção, né? Então, tem menor... É uma ação secundária, digamos, né? E nosso contexto, hein? Cara, toma omeprazol com tanta facilidade, fácil acesso, e por tantos anos. O que podemos avaliar de forma fácil quando a gente recebe a densitometria é o T-score, né? Isso representa o seguinte: o pico de massa óssea é a referência no adulto, né? Nosso caso aqui. Aí, tudo que está muito distante do pico de massa óssea do indivíduo é o desvio. Então, se o indivíduo cai para menos de 2,5, desvio padrão, ele tem osteoporose. Se ele está com muito mais do que o normal, a densidade mineral óssea está muito alta, também é um problema a ser investigado. E aí a média vai estar aqui. Vai estar apontando lá na conclusão e provavelmente as imagens acontecem e aparecem para você. E aí você pode ter os parâmetros de densidade também como forma de documentar ao longo do tempo a evolução ou a parada do desenvolvimento da redução da massa mineral óssea. Se ele estava com determinada densidade, e no próximo exame, 2 anos depois, ele está com igual, ou um pouco menor, ou até um pouco maior. Então, isso demarca a efetividade do alendronato. Ele aumenta a densidade mineral óssea junto a uma alimentação mais competente, com cálcio, vitamina D. Então, esses são os parâmetros para você ficar comparando aqui com os próximos exames, tá? A densitometria de antebraço revela massa óssea de 0,76, então aqui só para dizer a densidade. Nesse caso aqui, um T-score de menos 1,9, que é a osteopenia. Então, o diagnóstico clínico, como a Raquel colocou, então, fatores de risco, mais fratura com baixa energia, pode já ser
uma autorização para o seu diagnóstico e suas intervenções. E o exame complementar é outra forma também. Pontos importantes, já citados, fatores de risco, mais de 50 anos, que não é idade avançada ainda, né? Mas quando a pessoa está com idade avançada, vai aumentando as chances. Mulher, IMC baixo, histórico familiar e estilo de vida. E nesse caso aqui, fazer uma caminhadazinha pode não ser a melhor coisa, porque fazer uma caminhadazinha no ambiente rural é ter uma chancezinha aumentadona de cair, né? Devido ao relevo. E aí você precisa ter cuidado ao recomendar exercícios físicos, precisa conhecer o ambiente, né? Para além do seu consultório. Geralmente eu oriento muito hidroginástica para os pacientes. Show de bola. Quando tem isso aí, é ótimo. Ótimo. Doutor Daniel, e me tira uma dúvida a respeito dessas reposições que estão agora... Tem vários produtos sendo lançados de suplementação de aminoácidos. Para o paciente sarcopênico, tem uma vantagem efetiva ou o paciente ele não tem um ganho assim importante? Tá, a hipertrofia acontece se houver o estímulo. O que é que acontece são as microlesões ocasionadas em atividades que buscam isso, né? A resistência, ou seja, musculação, e a disponibilidade de nutrientes para que haja a resposta às microlesões, que aí a resposta vai ser hipertrofia. Então, o paciente tendo disponibilidade da matéria-prima para recuperação é ótimo, mas se ele não tem o estímulo da quebra muscular, microlesões, ele não vai se adaptar. Ele vai se adaptar a quê? Por si só, não vai ter a microlesão. Então, ter a disponibilidade pelos aminoácidos, pela proteína mesmo, da alimentação, é ótimo. Mas um estímulo mínimo deve acontecer para a efetividade acontecer, né? É como se a gente decidisse tomar suplemento com alguém com alimentação adequada, utilizar suplemento e não vai ter grandes efeitos, né? Porque nós vamos eliminar o que não precisa, né? Se a demanda metabólica é 1, o excesso, vamos dispensar. Como diz a gente, né? Sai na urina. Então vai ter uma proteinúria. Ó, alguns critérios, a gente sempre gosta de algum critério, né? Mas, sim, se você não souber os critérios e tiver uma avaliação global da osteoporose, você tem nível crítico para saber qual é o melhor momento de solicitar a densitometria. Paciente cheio de fatores de risco, com histórico de redução de altura, está doendo em alguma parte do corpo, você solicita. Mas aí, critérios. Mulheres de 65 anos ou mais, sem fatores de risco, para solicitar densitometria óssea. Homens de 70 anos ou mais, sem fatores de risco. E se o indivíduo caiu, assim, mesmo que explique, não, é porque eu topei não sei aonde, todo mundo explica a queda, mas caiu é fator de risco. Acima de 50 anos, você pode solicitar também. Aí, se tiver algo no seu exame clínico, você solicita antes. Mulheres após a menopausa, homens a partir dos 50 e 69 anos, aqueles indivíduos que têm anormalidades vertebrais, que você verificou isso em uma radiografia que fez por outra coisa, né? Solicitou uma radiografia do tórax por uma avaliação pulmonar e lá também dava para ver outras coisas. Então, uso crônico de corticoides, outras doenças reumatológicas, perimenopausa com outros fatores de risco, são outras possibilidades de solicitações. Pronto. Aí aquilo, né? Sobre outros exames complementares para flagrar outros problemas, bora fazer também. Mas antes, Adelmar, levantou a mão. Só acrescentar também, situação que às vezes eu pego, que no interior muitas vezes a gente tem aqueles médicos antigões, né, que são cirurgiões, obstetras e etc. E muitas vezes a gente vê, às vezes multípara, que vem com mioma e aí é feito a esterectomia total. Então muitas vezes são pacientes jovens, né,
já com esterectomia total, e sem prescrição nenhuma de profilaxia, né, para osteoporose, já que esses pacientes têm uma grande incidência de osteoporose por conta da ausência dos anexos, né? Pronto. Que é por isso dá maior chance na pós-menopausa, né, de ter osteoporose. Mas isso pode, se tiver, né, uma esterectomia total, se tirou os anexos também, você tem eu tenho na minha não sei se na época era endêmico, o cara tirava tudo para quem tinha mioma, mas eu tenho na minha área. Então, vamos fazer esse destaque, né, que quando a gente cita aqui pacientes no pós-menopausa tem maior risco, pós-menopausa cirúrgica também, né? Então, o paciente pode ter tido isso cirurgicamente. Foi bom o alerta. E aí, exames, além dos relacionados à radiografia, densitometria óssea, você pode solicitar, são esses: hemograma, cálcio, fósforo, tudo aqui vai demarcar atividade óssea, muscular, uma avaliação geral, tá? E aí você vê disponibilidade, estima disponibilidade também na alimentação, mas cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, vitamina D, calciúria, densidade mineral óssea, densitometria óssea, a radiografia, se possível também, e outros, de acordo com a sua avaliação clínica. Coloquei até aqui a albumina, porque tem a ver com a disponibilidade para manutenção muscular também, né? Então, prescrição, tema puxado já por Job. Diante do paciente com osteoporose, foram citados aqui alendronato, cálcio, vitamina D também, né? Que isso aí já está tão popular que por parte dos pacientes essa solicitação. Gostaria de cálcio, gostaria de vitamina D, mas as referências recentes apontam que nós, prescritores médicos, devemos ter alerta. Gostaria que ficasse claro para todos e que todos pudessem ampliar essa informação aqui, que eu vou mandar as referências, que a prescrição do cálcio não é assim, vamos prescrever cálcio e tranquilo. Não é que não causa mal, não é que se não fizer bem, mal não causa, é que causa mal. Diante dos estudos em vários grupos étnicos, pessoas com idades variadas, regiões variadas, eles revelaram vários problemas. Então, o aumento da prescrição, do consumo a partir de vias da suplementação de cálcio está associado em vários estudos, vou citar aqui globalmente. Aterosclerose, aumento do volume de infarto, mais fraturas. Então, ao prescrever sem limites cálcio, você contribui, ou você tem a possibilidade de contribuir, se o paciente tiver similaridade com a população que foi feito os estudos, né, de aumentar a velocidade de que a pessoa chegue até a morte, por exemplo, por um infarto. Tá? Então, o cálcio, a maior disponibilidade de cálcio pela suplementação pode estar associado a eventos que culminam em morte. A pessoa não morre da fratura, mas morre de outras coisas. O consumo diário de cálcio estimado é entre 1.000 e 1.200 miligramas, e isso é relativamente fácil de adquirir na alimentação. Eu até peguei uma caixa de leite para mostrar quanto que tem, e a caixa de leite aqui tem 240 gramas de cálcio em 200 ml. Algumas pessoas da sua área consomem um copo de leite, 2 copos, já vai lá, 500 miligramas, vou arredondar. Então, precisaria só mais de 2 coisas. Então, se ele come um ovo, 50 miligramas, 2 mais 50. Se ele tem lá o queijo de coalho, feito aí na região até, tem lá por porção por volta de 250, 300, que tem mais cálcio por volume do que o leite. Então, consumindo por volta de 1.000, 1.200 miligramas é suficiente. Se você prescreve mais 600 lá, que é o usual, pode ser que você esteja aumentando muito
a disponibilidade, e isso no longo prazo, médio e longo prazo, seja ruim para o paciente. Então, esse é um alerta importante. Ao prescrever suplementação de cálcio, anteceda uma avaliação nutricional. Faça um recordatório alimentar ali breve para estimar a prescrição do cálcio, tá bom? Porque quando você vai prescrever o alendronato, né, que de fato tem repercussão na redução de fraturas, tem que ter a disponibilidade de vitamina D e de cálcio. Se já estiver vendo ali da alimentação, então é questionável até a prescrição do cálcio para aqueles pacientes. Então, cálcio tem esse problema, se excesso, né? Não é a salvação, como parece ser para os nossos, na cabeça de muitos dos nossos pacientes. Aqui, Dr. Rodrigues chegou à conclusão que a Neide, 67 anos, dona do restaurante onde costuma almoçar depois da saída da unidade, está com osteoporose, viu que não tem causa secundária, né? Fez a investigação, e aí durante a consulta indicou a terapia cientificamente apontada como primeira linha farmacológica para o tratamento desse agravo, bem como a informou sobre as medidas não farmacológicas. E é isso que eu quero trazer agora. Qual é a terapêutica de primeira linha? Só vamos organizar o pensamento, porque já foi citado aqui. Para o tratamento da osteoporose, qual é? Já foi citado, só para organizar os pensamentos. Cálcio. Cálciozinho. O que mais? O alendronato. O alendronato lá, 70 miligramas. Para tratamento mesmo, tá? Ele tem que estar lá no meio, na primeira linha. Vitamina D e cálcio é naquela visão de que o indivíduo não tem disponibilidade desses... É um hormônio, né? Vitamina D e outro, um mineral. E com isso, você coloca aí uma suplementação. Mas o tratamento mesmo é o alendronato. E as medidas não farmacológicas, que eu sei que são limitantes para o nosso contexto, mas essenciais, e a base de tudo, exercícios físicos, especificamente alguma coisa que faça uma microlesão muscular e que aumente, portanto, a resposta fisiológica, que é a hipertrofia. Exercício físico. Prevenção de queda, que é uma intervenção que vem de vários aspectos, tanto da realização dos exercícios físicos, quanto da organização do ambiente, quanto o uso de uma órtese, alguém dá uma bengala, quanto a um familiar sempre estar ao lado do idoso, quanto para a organização da casa, para aquele idoso acamado não ter a queda da cama, alguma coisa assim. O abandono do fumo, do álcool está relacionado. O álcool, com mais de 3 doses de álcool por dia, reduz a massa mineral óssea. O alendronato, vitamina D e cálcio, pode fazer parte da linha inicial. Alendronato, ok, tranquilo. Vitamina D e cálcio, você tem que considerar o contexto do indivíduo. Não tenha isso como padrão, prescrição padrão. Exposição ao sol, nosso contexto permite muito. Então, o indivíduo pode ter um volume de vitamina D adequado se tiver exposto. Então, um parâmetro é menor que 30, você tem a possibilidade de dizer que está com deficiência de vitamina D. O ideal é que seja de 30 para cima. Vitamina D de 800 a 1.000 unidades por dia, como uma prescrição de manutenção, e cálcio entre 1.200 e 1.500 por dia, mas há controvérsias. O indivíduo, a dose usual
que é para a gente ter, é de 1.000, para ficar fácil de lembrar, 1.000. Então, se você já consome 500 da alimentação, o seu paciente consome, então a rigor não precisaria de um cálcio de 1.200 miligramas, seria um excesso. O indivíduo que está com deficiência de vitamina D, você pode fazer um esquema de 8 semanas, 50.000 unidades por semana, depois uma dose basal de 1.000 unidades por dia. O alendronato, a gente confirma o que já é prática, como uma primeira linha para o tratamento de osteoporose. E, isso aqui que é importante. Até quando, né? Porque a prescrição do alendronato não é, até como diria um preceptor meu, ele diz assim, alguns remédios você toma até a missa de 7º dia. Que assim, é o uso crônico, né? Ele trazia isso. O alendronato não é para tomar até a missa de 7º dia. É preciso ter um registro muito forte de quando começou a utilizar esse fármaco, porque isso vai determinar até quando vai usar. Então, saiba que os primeiros 5 anos é bem claro que já pode prescrever. Mas a partir do 5º ano ali de prescrição, você já considera ficar com o pé atrás, porque a ação dele máxima já aconteceu, ou está por ali, por volta de 5 anos. Você pode esticar um pouco mais? Pode. Você vai ter alguma referência da taxa mineral óssea, os parâmetros do exame de densitometria óssea. Ok. Mas a gente tem um ponto de que há uma recomendação clara de que não prescreva mais. 10 anos de uso do fármaco. Com 10 anos de uso do fármaco, há uma recomendação forte da desprescrição. É uma conduta que pode ser tomada, então, com o encontro de hoje, né? Ter esse cuidado na próxima vez que for prescrever, fazer o questionamento de há quanto tempo está usando o fármaco. Não há benefício após o 10º ano. A partir do 5º, há benefícios questionáveis. Você vai tomar por base aí os exames complementares. Disponíveis, a gente tem o carbonato de cálcio, a apresentação de 1.200 miligramas, o calcitriol, são várias as apresentações, aí o seu contexto, você vai avaliar o que tem. Diga. Agora, o difícil é conseguir suspender ele, né? Porque entre o cara prescrever e observar que passaram-se 10 exatos anos, tem que estar muito bem documentado isso e é bem complicado, né? É complicado. Você pode, muitas vezes, saiu do foco aqui, ter algum marcador, Job. Tipo assim, eu comecei a tomar quando o Brasil foi tetracampeão. Uma coisa assim. Quando você precisa ter... Os pacientes não sabem nem o dia da semana, Daniel, direito. Você pergunta, hoje é terça, hoje não é quinta, não sei. É um desafio nosso, bicho, isso aí. Familiares, né? Carol. Não, mas acontece, viu? Eu peguei um paciente acamada, totalmente prostrada, ela tomava há 20 anos. Ninguém tinha visto porque... Não, ninguém tinha tirado e ninguém tinha visto por que ela tomava 20 anos. Ela já chegou acamada para mim, era um paciente que veio do PSF para o núcleo de apoio domiciliar, porque ela já estava com a demência avançada, já totalmente assim, dependente. Era uma paciente acamada. Ela nem andava com a fratura que ela ia cair da cama. Então, assim, há 20 anos ela tomava essa medicação e a família não queria nem tirar. Qual era o ganho, o custo-benefício de 20 anos tomando alendronato? Além do que estava tomando deitada, né? A recomendação é que utilize o fármaco e fique em pé meia hora, né? Até aquela coisa assim. Isso, da unidade de saúde. E assim, porque ela foi para o núcleo de apoio domiciliar. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Então, acontece, viu? Não, às vezes você pensa que a família não conta 10 anos, 5 anos, mas acontece. 20 anos que ela tomava. Aí você consegue estimar isso de alguma forma. E coloca esses parâmetros, Job, de o que aconteceu no período. Foi quando minha neta nasceu, que não sei o quê. Ou desde o diagnóstico, às vezes eles guardam o exame. Também, porque eles têm bem uns 10. Os que tem menos é 5 aqui, 5, 6. Não, mas às vezes eles guardam algum exame, quando foi prescrito. Eles têm uma noção, assim. Quando essa paciente mesmo, ela tinha 2 densitometrias nesses 20 anos. A doutora Carolina está muito otimista hoje, viu? Desculpa, Job. Eu vou colocar aqui na tela os links, vou passar também, que existe esse site para que você calcule quanto que você deveria comer, porque a partir da sua idade, né?
e o que comer, quais alimentos vão te proporcionar o cálcio. Aí eu fiz uma estimativa, eu fiz o cálculo aqui. Você vai ter acesso à calculadora. Para a gente não fazer ponto a ponto, eu coloquei aqui um contexto. Alguém que, durante a semana, consome 4 porções de leite, 3 vezes na semana iogurte, come 20 ovos por semana. 20 ovos por semana? E pode. Ora, não. Porque, teoricamente, o colesterol tem para 2 dias em um ovo, né? Esse colesterol por conta do ovo aí, às vezes é condenado, às vezes é liberado. Existe um colesterol bom ou ruim, então... Essa daí é a prescrição do Iron Man, aí, 20 ovos por semana, aí, 2 litros de leite. Mas eu coloquei pensando assim, Job, a oferta de carne vermelha, né, mais difícil, e o ovo, o cara tem uma granja, sei lá, tem 2 galinhas, 3 galinhas, e eu imaginei que seria mais fácil comer com maior frequência o ovo do que a carne. Aí eu coloquei a carne aqui 4 vezes por semana, o frango. Aí uma dieta que eu imaginei que seria usual resultaria nesse volume semanal de cálcio, 483, uma ingestão diária estimada. Então, você pode fazer as simulações, junta ali o paciente, se tiver computador. Qual é que você come? Aí vai marcando, tá. Aí você estima que ele consome isso e você suplementa de uma forma muito mais eficaz. Se a recomendação são 1.000, você diz assim, tome um desse aqui, digamos que você só tem de 600 miligramas o cálcio. Aí você diz, tome um desse aqui uma vez por dia. Pronto, tá certo. Se alguém tem um consumo de 1.000, você não precisa prescrever 1.000 diário. Se alguém tem o uso de 700 miligramas por dia, você prescreve o cálcio um dia sim, outro não. Então, a calculadora, você ajuda a tomar melhores decisões clínicas. E aqui aí vai ter quantos miligramas tem por alimento, caso você tenha essa curiosidade. Você está vendo na tela aí que eu busquei no Google carbonato de cálcio? Está vendo várias apresentações? O carbonato de cálcio, esse usualmente disponível para a gente, ele tem 600 miligramas de cálcio elementar. Então, além desse volume, é preciso ter uma visão crítica de que ele não é 100% absorvível. Por volta de 40%, 60%, até depender da composição, ele tem uma biodisponibilidade, então considere isso também. Porque são várias as apresentações, você vai ter que se debruçar um pouquinho para entender qual a alimentação diária do paciente, para não cometer um dano ao prescrever excesso de suplemento. Aí, como eu vou mandar o PDF lá para vocês no grupo, cliquem aqui em cima, alimentos com cálcio, aí vocês vão para a tabela direto, e cliquem aqui, calculadora de necessidade, você clicam, vocês vão lá para aquela calculadora. Mas só para citar de forma breve, alimentos usualmente disponíveis, leite, queijo, 300 miligramas de cálcio para cada 30 gramas, né? Feijão, então temos. Primeira linha, alendronato, 70 miligramas por semana, bioral, com esses cuidados aqui. E outras linhas aí, mas não precisamos nos debater sobre isso aqui, pois não há disponibilidade. E então, hoje, contemplamos esses tópicos. Definição da osteoporose, um diagnóstico mais fidedigno, levando em conta para além do osso, né? Avaliação global, interpretação da taxa mineral óssea, que é a partir do pico de massa óssea do adulto, fatores de risco e prescrições frequentes, sobretudo com a redução de possibilidade de causar dano com as prescrições. Tudo bem? Então, abro aqui para considerações não realizadas durante minha fala ou a de vocês mesmos, para a gente fazer a finalização. Como 21
por semana? 21 ovos por semana. Pois é, eu não queria nem citar o meu exemplo, mas eu como de 5 a 6 por dia. 2 ou 3 no café da manhã, 2 ou 3 no jantar. Pode comprar uma granja também, viu, doutor Daniel? Já? Colesterol normal, né? Não, alto. Porque o colesterol é alto. Eu fiz uma avaliação recentemente, né, exames laboratoriais, e deu... Deixa eu ver aqui, tá aqui na área de trabalho. Mas eu tenho um amigo cardio, eu estava acompanhando, estava fazendo avaliação pré-participação em exercícios com ele, né? Aí ele citou para mim, algo não era conhecido por minha parte, que não está sendo levado... Tem uns estudos científicos, tem uns estudos. Não é sinônimo. LDL elevado, aterosclerose. Já não é mais assim. Há subdivisões, e aí essas subdivisões existem os que estão associados à patologia e outros, isquêmica, né? Cardiovascular, e outros não. E aí o ovo está aí nessa dúvida. Deixa eu ver. Tinha isso, alguns estudos que o ovo não entrava nesses alimentos que causavam. Tem alguns estudos assim antigos, mas meio... Mas só para curiosidade, né? O menor risco é menor que 130 LDL, aí o meu aqui deu 150. Mas, tranquilo demais, hein? Tranquilo, né? E, Ademar, você fez LDL nas últimas semanas ou meses? Você que come 21 por semana, colocou aqui no chat. Graças a Deus estava tudo ok. Tudo tranquilo. Né? Pronto, tava temos tudo na paz. Rapaz. Eu queria diga. só saber uma coisa a respeito de... Porque, por exemplo, o paciente está sondado por algum... Digamos que ele está com desmotilidade, é um Alzheimer, tem problemas de deglutição, está com a sonda. Mas ainda deambula, né? Ou ainda fica sentado e faz pequenos movimentos, não está prostrado. O alendronato pode ser feito via sonda? Esse questionamento não sei não sei. Mas assim, ele não está prostrado, ele anda, não. O paciente? É um Alzheimer que tem problema de desmotilidade gástrica, mas... Mas o paciente anda? Ele tem uma GTT, Sim. Isso? Sim. Não, ele não tem uma GTT, ele está com a sonda nasointeral. Mas ele se locomove, porque tem esse fator que o paciente tem. Se locomove. Agora, o problema dele é uma desmotilidade por Alzheimer, engasgos, pneumonias recorrentes. Tem que ver, assim, na minha opinião, viu, Daniel? Não sei, você deve ter falado, mas tem que ver, assim, qual é um dos efeitos adversos do alendronato, né? Por que você tem que andar? Ele dá muito problema gástrico, pode dar refluxo, né? É uma das coisas. Ele já usa sonda nasoenteral. Eu acho que tinha que ver o custo-benefício. Será que esse paciente vai se beneficiar? Um paciente com Alzheimer, né? Qual é a expectativa de vida desse paciente? Às vezes a gente tem que pensar também na história da polifarmácia. Né? Será que ele se beneficiaria desse alendronato? A minha opinião. Acho que cada caso é um caso. O custo-benefício, né, Carol? Porque geralmente o bifosfonato, ele, se não me engano, você fica em pé porque ele adere muito ao esôfago, ele causa uma esofagite meio que de contato. Na esofagite, se ele dá tá problema. Com a nasoenteral, teoricamente... vai direto para o estômago, né? Vai direto para o estômago. Se for nasoenteral, né? Mas pensa no custo-benefício mesmo. Às vezes tem uns pacientes, por exemplo, que a gente pega... Não estou dizendo esse teu paciente, tá, Ademar? Mas a gente pega uns pacientes com Alzheimer, assim, já em estágio avançado, que ele não tem uma perspectiva, assim... Não sei como é o tratamento. Eu acho que você tem que pensar caso a caso. Mas será que esse paciente tem uma perspectiva de vida... Porque quando a gente prescreve, né, um tratamento de osteoporose, como foi bem tratado aqui, a gente está pensando principalmente... nas quedas, fraturas por baixa energia. Mas esse paciente, ele deambula. Se ele anda, se ele deambula, então aí a minha pergunta você já tem a perspectiva que ele vai ter um ganho. Não tem? Exatamente. Então a minha pergunta é se pode ser feito pela sonda. Entendeu? Pode. Pela sonda pode, não tem problema. Porque tem medicações que não Mas podem pensando no paciente sonda, mesmo. Né? Porque, entenda, é um dispositivo
meio que de ouro ali, porque ninguém vai ficar passando sonda no vozinho o tempo todo. Pois então, mas aí, a obstrução e tudo mais, então tem medicamentos que fazem muita obstrução de sonda e etc., pela própria característica do contato dele com o material. Eu sou do núcleo regional de apoio domiciliar. A maioria dos pacientes que a gente pega são pacientes com sonda, tudo. Se ele é um paciente que tem perspectiva de usar muita sonda, assim, eu sei que cada caso é um caso, porque a gente está falando de municípios, né? Então, se ele tem uma perspectiva de passar muito tempo com essa sonda, seria melhor ele ter uma GTT, né? Pela coisa. Eu não sei como é que é o sistema aí de encaminhamento, onde que faz GTT. GTT, o pessoal sabe, é aquela gastrostomia, que a gente coloca uma sonda diretamente no estômago. Se é um paciente que já tem problema de disfagia, né, já tem problema que ele pode ter uma pneumonia de repetição, tudo mesmo deambulando, ele se beneficiaria de uma GTT. Não, isso aí, sem dúvida. Sem dúvida. No meu serviço, a gente não, assim, a maioria das medicações, assim, a gente consegue fazer por GTT, macera, é só dizer para o paciente que tem que macerar, tem que colocar com a seringa em água, diluir bastante para não ter essa adesão. O comprimido de alendronato é bem pequeno, assim, não é um comprimidão grande, que eu me lembre, né? Isso aí se bem que tem Carol falou. Mas se é um paciente, pensando em outros fatores, se é um paciente que se beneficia ele usa sonda e ele se vai usar a sonda durante muito tempo, acho que é o caso de repensar, de encaminhar ele para fazer uma GTT, num serviço de endoscopia, GTT endoscópica. Não sei como é que está aqui em Fortaleza, assim, aqui no Ceará, se é uma coisa fácil, né? Não. Não, né? Pois é. Brasília é uma coisa bem mais fácil, uma coisa bem mais... Pode falar, Daniel, desculpa. Não, tranquilo. Eu encontrei aqui, buscando agora, manual para administração do fármaco. Aí ele diz como é que faz. Aí eu encontrei aqui na página 35, ó, ele citou o alendronato. Como é que faz a coisa? Cadê? Ó, alendronato. Vou ler aqui um pouquinho para ver tudo. Triturar, sim ou não? Tritura. Dissolver, sem trituração, sim. Ele tem um volume, ele causa resíduo, né? E o volume de água para diluir 15 ml. Então, já está orientando aqui como é que faz, Demar. Existe esse manual e aqui, pelo que eu entendi, vai dizer como que faz e o que pode fazer pela sonda. Legal, né? Ótimo. Ótimo. A maioria das medicações a gente consegue diluir bastante. Assim, a gente orienta o paciente para diluir, para não ter esse... A nossa equipe, assim, ele tem até apoio das nutricionistas, tudo. Diz uma das nutricionistas que tem alguns estudos que colocam que o suco de maçã, ele diminui essa adesão. Então, você limpar a sonda com suco de maçã. Eu não sei se isso é verdade, assim, eu não vi esse artigo científico, mas ela é uma coisa que ela passa no nosso serviço. Ela passa para limpar a sonda. Fica aqui uma dica. Uhum. Beleza. Mas é isso, pessoal. Então, vou mandar para vocês tanto a referência quanto tudo que a gente comentou aqui. E espero que os nossos debates repercutam nas pessoas que estão nas áreas. Pessoal, e eu sei assim, tá adiantado da hora, só um minutinho, viu, Daniel? Que até eu entrei atrasada, bem atrasada. Não, tranquilo. Eu vou só parar a gravação aqui. É, né? tá ótimo. Tchau, tranquilo.